A paz, queridos, Gênesis 48 é a mensagem de hoje. Irmãos, já estamos quase no finzinho desse propósito, né? Faltam mais duas mensagens, o 49 e o 50, para nós terminarmos o estudo de Gênesis. E quantas lições bonitas o Senhor nos deu, né? As mensagens que eu ministrei nesse propósito são mensagens curtas, de poucos minutos, mas Deus sempre fala muito. E Gênesis 48 tem algumas lições lindas. Me permita deixar algumas para você. O capítulo 48, vamos para o versículo 8, diz assim: E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? A questão aqui é que Jacó, irmãos, já estava velho e a visão dele já era muito limitada, a visão física. Quando ele viu José entrando, reconheceu José, o abraçou, beijou, falou com ele, e viu que dois rapazes entraram, mas não reconheceu quem eles eram, não porque não os conhecesse, é claro, mas porque a vista estava ruim. Então ele perguntou: quem são os que vieram com você? E José disse: são meus filhos, né? E Jacó então os chama para perto de si para os abençoar. A Bíblia vai dizer que ele beija e abraça. E, irmãos, a gente tem que aprender a ter carinho nas nossas famílias, né? É bonito você ver que os personagens bíblicos, eles se abraçavam, se beijavam. Tem pai que nunca deu um beijo no filho. Tem pai que não abraça o filho, marido que não abraça mais a esposa. Tem que voltar a ter carinho dentro da sua casa. Mas aí a Bíblia vai dizer no versículo 11, olha que bonito: E Israel aqui é Jacó, né? Disse a José: Eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Irmãos, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Que bonito. Jacó, né, Israel, olha para José e diz: eu achei que não ia nem te ver de novo, e olha que bonito, eu vi seus filhos. Que coisa linda, irmão, que coisa bonita. Não sei se você lembra que quando eles se reencontraram, Jacó disse: eu posso morrer porque eu já te vi. Mas na verdade ele ainda viveu mais 17 anos. Deus ainda tem muita vida para você. Você ainda vai viver bastante para ser feliz com a sua família, para servir a Deus, para fazer a obra. E se lutas vierem, perseguições, irmão, nada vai nos separar do amor de Cristo, tá bom? O versículo de número 13 vai dizer assim: E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. A intenção de José era colocar o seu filho mais velho, Manassés, do lado direito de Israel, de Jacó, para que ele impusesse a mão direita sobre Manassés e a esquerda sobre Efraim, e assim ele oraria, abençoaria os dois, mas pelo entendimento dele, a bênção deveria ser, né, a bênção deveria ser para Manassés, porque ele era o mais velho. Mas a Bíblia fala que Jacó, Israel, ele cruza os braços. Ele coloca a sua mão direita sobre o filho que estava à esquerda, sobre Efraim, e a mão esquerda sobre a cabeça do que estava na mão direita, isto é, a mão esquerda sobre quem estava sobre a sua direita, que era Manassés. E ele começa a fazer a oração, abençoando com a bênção da multiplicação, dizendo que eles seriam chamados pelo nome de Abraão, Isaque e Jacó. Só que José não concordou com aquilo. José, ele chega no pai e ele diz assim, ele fala assim: não, pai, você está fazendo errado. Esse aqui é o mais velho, é ele que o senhor tem que colocar a mão direita. E Israel fala para ele: não, meu filho, eu sei, ele também será um povo e será grande, mas esse daqui, ele será maior, ele será nações, multidões. Irmão, tem 3 lições que eu quero deixar para você sobre essa palavra. A primeira: Israel, Jacó, né, já não enxergava bem as coisas fisicamente, mas sua visão, sua percepção espiritual estava mais aguçada do que nunca. Ele conseguia ver o futuro. Tem muita gente, irmão, que ela está muito boa para ver o que não deve, mas ela está muito ruim para ver o que deveria estar vendo, as coisas de Deus. Você está muito bom para ficar vendo a vida dos outros, para ver problema, para ver luta, né, irmão? Para enxergar as coisas que o mundo quer mostrar para você. Mas a visão de Deus, para enxergar o espiritual, talvez você não tenha. Israel, Jacó, não tinha mais visão física, nem para entender que aqueles dois que ali estavam eram seus netos.
mas quando ele colocou a mão sobre eles, ele sabia até o futuro, quem seria maior, quem seria menor. Irmão, peça a Deus para Deus te dar essa visão, essa percepção espiritual da vida. A segunda coisa, irmão, que eu queria te dizer, é que às vezes a gente é igual a José. José foi tirar a mão do pai. Não, pai, não é esse aqui que o senhor tem que abençoar, é o outro. Algumas vezes, irmão, nós queremos ensinar Deus a fazer a obra. Irmão, a gente não tem que ensinar Deus a fazer nada, Ele sabe tudo. Nós temos que obedecer a Deus quando Deus fala, né? E entender os lugares de Deus, os detalhes da obra de Deus. Eu ministrava essa palavra para a igreja nessa sexta-feira, e eu dizia para a igreja aquele texto lá do Evangelho de João, quando Jesus manda que os discípulos lancem a rede do lado direito do barco. Irmão, a Bíblia está cheia desses detalhezinhos que eu acho maravilhosos. É quando Deus pede para os discípulos fazerem, para os seus servos fazerem coisas específicas, e são pequenos detalhes que aos nossos olhos talvez não são tão importantes. Qual é a diferença de jogar a rede do lado direito ou do lado esquerdo se o barco era pequeno? O peixe não fica parado, ele se movimenta. O peixe que está do lado direito nada para o lado esquerdo, lançar a rede do lado direito do lado esquerdo não faz diferença. Mas espiritualmente, quando Deus manda, as coisas vão acontecer daquele jeito específico que Deus fala. Então, irmãos, quando Jacó cruzou os braços e colocou a mão direita sobre Efraim, a esquerda sobre Manassés, e José não entendeu, na verdade ele estava obedecendo a direção de Deus. Aprenda a entender as coisas de Deus e aceitar quando Deus faz as coisas. Não queira ensinar Deus a fazer a obra dele. Apenas obedeça a Deus naquilo que ele te fala. E a última lição que eu quero te deixar aqui no capítulo 48 é que José olhava seu filho Efraim como menor, olhava Manassés como maior. E é compreensível, porque Manassés era o primogênito, nasceu primeiro. Algumas vezes as pessoas não te veem como grande. As pessoas te veem como menor, te veem como pequeno. Mas o importante é você ser grande aos olhos de Deus. Porque Deus, irmão, Ele vai abrir os olhos de alguém um dia, a percepção de alguém, para entender o valor que você tem. Você, moça, talvez diz assim, pastor, parece que nenhum rapaz olha para mim, aos olhos deles eu não sou bonita. Um dia Deus vai abrir os olhos de algum para te achar mais linda do mundo. Ele vai entender o valor que você tem, ela vai entender o valor que você tem, meu amigo. Um dia alguém vai entender, Deus vai mostrar. Fique em paz, só se preocupe em ser grande aos olhos de Deus. Se você não está no coração dos homens, não tem problema, esteja no coração de Deus, porque Ele pode pegar o último da fila e colocar em primeiro lugar. Amém? Jesus disse que há muitos derradeiros, últimos, que serão primeiros. Que Deus abençoe você nessa palavra, que você seja fortalecido na fé, edificado e seja muito abençoado em nome de Jesus. A paz para todos que vão receber essa palavra em nome de Jesus.